Pai do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos primeiramente falar com o nosso Deus, o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Da nossa gratidão, da nossa alegria de estarmos aqui nessa manhã, para meditar na palavra. É pela palavra que o Teu Santo Espírito tem falado conosco. Venha, Senhor, nessa manhã, ter total liberdade no nosso meio. Que eu possa, meu Pai, falar a cada coração aquilo que o Senhor tem para cada um. Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua visita, a Tua direção, no coração de todos aqueles que não puderam vir, meu Pai. Que eles estejam, meu Pai, reconfortados no Senhor nesta manhã, e que o sangue de Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um, pelo poder do Teu Santo Espírito. Cada coração seja tocado à transformação enquanto caminhamos para essas terras. Oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos estar falando aqui a respeito de uma situação que eu creio que muitos dos nossos irmãos têm dúvida a respeito desse ensinamento. Por quê? Porque muitas vezes nós nos deixamos levar muito por aquilo que nós ouvimos e que nós temos nosso particular entendimento. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar a respeito da dualidade da vida. A dualidade da vida é uma coisa muito presente na nossa vida, porque nós nos sentimos, eu creio que acontece com todo mundo, nós sentimos duas pessoas, porque nós sentimos a nossa carne, o nosso corpo físico, mas sentimos também uma vida diferente, uma vida, podemos dizer, sobrenatural, que é a vida. Uns podem chamar de espírito, outros podem chamar de fôlego de vida, mas é uma outra vida. Porque quantas vezes nós sonhamos com coisas que já passaram, muitas situações, nossas lembranças. E aí nós continuamos, às vezes nós ficamos, alguns ficam pensando, o que será da minha vida futura? Uns dizem que crê pela fé, que vai viver na eternidade. Mas nós só podemos viver na eternidade se na realidade somos salvos em Cristo Jesus. Por isso nós temos que entender a dualidade da vida, porque nós sentimos, percebemos que a carne fica. Porque nós temos por experiência de ver pessoas que já faleceram, depois de passar uns tempos, aquele lugar do sepultamento vai ser novamente utilizado. Então, o que desenterra ali? Ossos, a carne foi embora, mas tem os ossos ali, os ossos nem com o tempo desaparecem, ou eles são cremados, ou o que for. Mas o certo, nós temos perfeitas condições que a carne fica, os ossos ficam, os cabelos ficam, unha fica. Isso é uma realidade. Mas e a outra vida? Será que essa vida apaga? Não pode pensar que a vida apaga. Outros imaginam que vão para o céu, ou vão para o inferno, ou vão para o paraíso, diz que vai para o purgatório para pagar os pecados. Existe uma dúvida. Então, nós, como pelo menos pretensos discípulos de Jesus, pelo menos pela vontade de sermos discípulos de Jesus, buscar nos ensinamentos de Jesus os ensinamentos para nosso entendimento.
Então hoje nós vamos observar aqui uma experiência, uma análise, uma avaliação feita baseado nos ensinos de Jesus, no que nos relata o apóstolo Paulo. Ele relata esse acontecimento há mais de 2000 anos atrás. Ele fala sobre esse assunto a uma comunidade na cidade de Corinto. Então, aqui nós vamos estar lendo aqui, observando os ensinamentos que está na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios. Ele fala no capítulo 15, nos versos de 35 ao 58. Nós vamos estar repassando aqui 23 versículos. Vou repetir. Esses ensinamentos, isso não é de Paulo. Paulo entendeu, está relatando o entendimento dele dos ensinamentos que ele viu de Jesus, que ele entendeu de Jesus. Só Jesus ensina, só Jesus é mestre. Os demais são discípulos de Jesus. Não tem segundo mestre, contra mestre, não existe isso. Mestre é Jesus. Os demais são discípulos, quando muito, discípulos de Jesus. Mas nós vamos aqui, antes de entrarmos no assunto, nós vamos ver que o título dessa mensagem, desse ensinamento, é: os ressuscitados terão corpo. Amém? Então, antes de mais nada, vamos fazer uma reflexão a respeito do que é muito falado no nosso meio, a respeito do primeiro homem e do segundo homem. O primeiro homem foi Adão, terreno. Adão não tem nenhuma sobrenaturalidade, ele foi feito da terra, ele é terreno, feito pelas mãos de Deus. O segundo homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo não é feito de terra, Jesus Cristo não é terreno. Jesus esteve na terra, mas ele não é terreno. Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu por intermédio do Espírito Santo no ventre da Maria, de uma maneira sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. Ah, mas isso é difícil para entender. Pois é, mas exatamente pela fé, pela experiência, pela caminhada, que nós vamos chegar à fé e nos lermos os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus. A palavra vai falando, vai nos revelando aquilo que o Espírito tem a nos revelar. Ah, mas e as pessoas que não sabem ler? As pessoas que não sabem ler, sabem ouvir. E aqueles que não ouvem? O Espírito Santo é capaz de esclarecer e ensinar. Amém? Então nós entendemos primeiro que o primeiro homem é terreno, é Adão, homem, terra. O segundo, Jesus Cristo, sobrenatural. O Deus que encarnou e veio visitar a terra, veio mostrar o amor do Pai pela criatura. O amor que o Pai tem, o Pai, aprove ao Pai a prover a salvação deste mundo que está sob maldição. Nós não vamos entrar no detalhe da maldição, porque o assunto é outro. Mas, então, meus irmãos, nós vamos estar avaliando e analisando
aquilo que o Paulo entendeu e nos relata. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 35 ao 58. Verso 35 diz assim, mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? E em que corpo vem? O apóstolo Paulo entendeu que alguém dirá. Aí ele faz a pergunta, como ressuscita os mortos? E em que corpo vem? Aí ele continua e diz assim, insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Se semeia uma semente na terra, feijão, milho, tudo que for uma flor, essa semente morre, ela apodrece, ela se desfaz e nasce, revive. Então, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Quem semeou? Jesus morreu na cruz para a salvação. Para todos que nele creem, tenham a vida e vida eterna. 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas um simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser. Não semeia o corpo. Semeia uma semente, não é o próprio corpo que é ali. Mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Sabe o que está dizendo aqui? Desse simples grão, é o espermatozoide e o óvulo da mulher, é a semente. Dessa semente, assim como a semente de feijão, vai nascer o feijão, a semente da rosa vai nascer a rosa. Assim também plantou-se a semente do homem, a semente da mulher, e nasceu esse corpo. Entendeu? Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nós acabamos de falar, deu a semente, deu o corpo, feijão da rosa, ao ser humano, ele deu isso que nós somos. Entendeu? Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne de homens, outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Está vendo? Dizendo, peixe é semente de peixe, ave é semente de ave, homem é semente de homem, e assim por diante. 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outro a dos terrestres. Nós, como terrenos, nós somos a glória. O Adão foi a glória da terra. Os animais, a serpente, os peixes, a glória da terra. Alguma dúvida, irmão? Estão compreendendo? Está dando para acompanhar? 41. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre estrelas e estrela há diferença de esplendor. Nós não somos animais irracionais, nós não somos plantas, nós não somos rosa, nós somos seres terrenos humanos. Pois assim também é a ressurreição. Aí nós vamos começar a entender a questão que eu disse a princípio, que é dúvida entre muitas pessoas e até de pretensos discípulos que ainda não tiveram o entendimento espiritual da palavra. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção,
O corpo, a semente humana, foi semeado na corrupção, que é produto da terra. Ressuscita na incorrupção. Numa situação totalmente diferente. Não nasce mais carne, mas nasce o Espírito, ou acende o Espírito. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. O ser humano não tem nada de glória. O ser humano não tem nada. Nós somos totalmente iguais. O único que nasceu diferente aqui na terra foi Jesus Cristo. Mas nem absolutamente ninguém. Não tem unção, não tem nada, não tem ninguém, absolutamente ninguém. Só Cristo nasceu diferente. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Nós somos nascidos fracos, simplórios, às vezes muito arrogantes, mas absolutamente nada. Semeia-se corpo natural, carne, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Não, qual a dúvida? Nós não acabamos de falar que nasce, semeia-se uma semente, nasce um grão, uma semente nasce uma rosa. O acasalamento do espermatozoide com o ovo nasce um ser humano. Um ovo, o peixe com o peixe nasce um peixe. A árvore com a árvore nasce uma árvore. A serpente com a serpente não nasce uma serpente. Qual a dúvida? Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual, transformado. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois, assim está escrito, assim, aonde Paulo leu e aprendeu. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O último Adão foi Jesus. É o primeiro homem natural, espiritual que pisou aqui na terra. O primeiro, não o único espiritual que pisou aqui na terra. Pois assim está escrito. Não, deixa eu já ler. 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Primeiro é a semente, primeiro é o espermatozoide, é o ovo, depois é o corpo humano. Primeiro é o espiritual. Primeiro o homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Vamos voltar no 46 aqui para não ficar nenhuma dúvida. Mas não é primeiro o espiritual. Não é primeiro o espiritual. Nasceu primeiro o ser humano. E sim natural. Depois o espiritual. Porque depois nós recebemos primeiro o corpo, depois o fôlego de vida. E o fôlego de vida salva o espírito na salvação em Cristo Jesus. Porque o Espírito só mora no coração daqueles que salvam em Cristo Jesus. Até então é fôlego de vida. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens. São terra. Os demais homens terreno. E, como é o homem celestial, tais também os celestiais. É verdade, a dualidade da vida. 49. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então está em nós. Nós somos portadores, nós somos corpo terreno, caminhantes, andantes, e
Estou sendo a imagem do que é terreno, devendo trazer também a imagem do que é celestial. É o entendimento da nossa ligação espiritual com o terreno ao poderoso Deus. O poder do Espírito do próprio Deus, da salvação que nos vem em Cristo Jesus. Fomos transformados, salvos em Cristo Jesus. Por isso recebemos o Espírito que fala com Deus, o próprio Deus espiritual. Alguma dúvida? Alguma dificuldade? O Paulo continua aqui, nos relatando os entendimentos dele, e diz a partir do verso 50, ele diz que os vivos serão transformados. Aí ele diz assim, vamos entender por que ele diz que os vivos serão transformados. Ele diz, isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo, está afirmando que no céu, na vida celestial, não existe carne, não existe sangue, é espírito. Eis que vos digo um mistério, é mistério, é só pela fé. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha que a profundeza disso aí. Nós vamos voltar nesse aí no final, porque o 52 diz assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. A transformação, porque é necessário que este corpo corruptível, o corpo carnal, terreno, se revista da incorruptibilidade. Fique aqui, enterrado, apodrecido, eliminado, e que o corpo mortal se revista da incorruptibilidade. A transformação. É o 54? E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando ele apodrecer, acabar, ou transformar, apagar, quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando ele apagar, ele revestirá da incorruptibilidade. E o que é mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Esse é o mistério que Paulo referiu-se. Quanto Paulo referiu sobre o mistério? 51. 51? Eis que vos digo um mistério. Isso é mistério, não é para entender, não é pela fé. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Isso é mistério, não adianta conjecturar, é mistério. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte foi engolida, morreu a morte, tragada foi a morte pela vitória. Encerrou-se aqui a caminhada dos salvos em Cristo Jesus.
Onde está a morte, a tua vitória? Que nem a sua vitória, morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aqui que você castiga os outros. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. É a lei que nos mostra o que é pecado. A lei. Aqui que está escrito. A lei, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer isso. Isso aí é lei. Nós, depois de salvos em Cristo Jesus, não estamos mais sujeitos à lei. Mas a graça, a salvação em Cristo Jesus, a transformação. Cadê certo? Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só por intermédio de Jesus Cristo. Não tem igreja forte, não tem pessoa bonzinha, não tem oração forte, não tem absolutamente nada, não tem milagre. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes em qualquer circunstância, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom. Qual que é o trabalho do Senhor? É abrir igreja? É sair pregando? É sair distribuindo santinho? É fazer isso? Não, absolutamente não. Absolutamente não. O grande obra do Senhor é o aprendizado de tudo aquilo que está ensinado por Jesus Cristo no Sermão do Monte. O nosso trabalho é buscar nos transformar em bons e verdadeiros testemunhos da glória, da honra e a exaltação do Deus Todo-Poderoso, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que tem falado conosco dia a dia, tem nos ensinado, tem mostrado a pequenez que nós somos, a dificuldade que nós temos, o que acontece conosco, por que o mundo é assim, por que o mundo é cheio de violência, é cheio de corrupção, é cheio de miséria, é cheio de arrogância, cheio de tudo enquanto é ruim, que o mundo está amaldiçoado, foi amaldiçoado desde o pecado de Adão, a pecado da desobediência. Mas aprova a Deus Todo-Poderoso que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele tem que falar com o nosso coração, tem que nos mostrar quem nós somos e como temos andado. Essa misericórdia, essa bondade tem que nos mostrar. Então, nós não podemos dizer que não sabemos, que somos ignorantes, porque o Espírito fala conosco. A nossa consciência nos mostra cada dia quem somos. Meus irmãos, nós vamos meditar nessa palavra. Tem mistério, não tem sabedoria nenhuma de Paulo aqui não, viu? Para de idolatrar Paulo ou Pedro, quem quer que seja, é Jesus Cristo. É o Espírito do Senhor no nosso coração, que, assim como no nosso coração, revelou a Paulo e aprova a ele transportar esse ensinamento. É o que nós devemos fazer, transformar, mas transportar o ensinamento que nós aprendemos, que estamos aprendendo no Sermão do Monte. Transformar de preferência calado, com bom testemunho, testemunho verdadeiro. Fica essa palavra na nossa meditação. Pai Santo, Deus Poderoso sobre todas as coisas. O amor de Deus, a salvação de Cristo Jesus, a doce consolação do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja invisível do Senhor espalhada